seguir com o Casalino. Eu vou retomar essa questão do Florestan aqui e da economia. Queria saber a sua percepção, porque a gente vê dados, a própria imprensa convencional dá os dados que são positivos, do tipo crescimento 0,9 em janeiro com relação a janeiro de 2024, o dado do crescimento, o dado do emprego, o dado da inflação, que está começando a fazer uma curva, o Boletim Focus ministrou isso, a Bolsa que não para de subir há 7 dias, o dólar que não para de cair há 7 dias, e essa questão do governo de isentar o imposto, e daí vou jogar para você na seguinte perspectiva, Casalino, dinheiro na mão da classe média, do pobre, da classe trabalhadora, é dinheiro na veia da economia, que aquece a economia. Dinheiro na mão dos ultra-ricos é dinheiro que vai ser represado, separado de lado, vai aumentar a desigualdade. Ninguém entendeu isso ainda no Brasil? Perfeito, Conde. Vamos lá, bom dia novamente a você, a todas e todos que nos acompanham, né? Conde, entenderam e fazem usam a economia como um mecanismo de acumulação de riqueza no topo da pirâmide social, basicamente desde que o Brasil foi descoberto, né? A gente tem aí um histórico de ser uma nação que começa como colônia e depois, por mais que consiga independência política, econômica, etc., sempre cumpre esse papel de funcionar como uma espécie de plataforma de acumulação capitalista, né, Conde? E aí, como disse o Florestan agora há pouco, o setor financeiro é um setor dominante, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e essa lógica ela acaba se replicando aqui no Brasil, né? Essa questão do aumento da taxa de juros, quando você veja que interessante, né? Imaginemos, como disse o Florestan, se o Galípolo não tivesse aumentado a taxa de juros, à luz da isenção de imposto de renda que o projeto que o Lula mandou. Como isso não seria recebido pelo mercado financeiro, e quando a gente fala mercado financeiro, a gente fala grandes meios de comunicação, né? Então, foi uma espécie aí, Conde, de balança, né? De tentar um equilíbrio político, evidentemente, né? No sentido de dizer, olha, a gente vai, de alguma maneira, colocar dinheiro na mão da classe média, mas ricos e super ricos fiquem tranquilos, os seus investimentos em títulos da dívida pública estão garantidos e a gente não vai mexer nisso por enquanto, né? Agora, Conde, essa elevação da taxa de juros, ela talvez não seja tão ruim nesse momento do ponto de vista da política eleitoral. E por quê? Porque, como você bem disse, todos os dados econômicos estão excelentes. O único que está ruim é a inflação. Então, essa elevação da taxa de juros, ela tende a controlar o aumento da inflação, ou seja, ela tende a estabilizar o aumento dos preços e talvez, Conde, por incrível que pareça, isso possa funcionar para o governo. Porque se o Lula conseguir controlar o aumento da inflação e, ao mesmo tempo, despejar dinheiro na mão da classe média e da base da pirâmide social, ele consegue reverter esse cenário, consegue elevar a aprovação do governo, e aí ele chega competitivo para as próximas eleições presidenciais, Conde. Então, eu acho que talvez não tenha sido tão ruim quanto foi das últimas vezes. E essa história, a gente respeita muito, inclusive eu já entrevistei o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, algumas vezes, e a contribuição dele para o universo das pesquisas no Brasil realmente é muito importante. Agora, essa pesquisa com o mercado financeiro, que atesta que o Lula é detestado pelo mercado, coisa que a gente sabe, mas enfim, é uma coisa meio ostensiva, meio escandalosa, né? Dizer que o Haddad agora, segundo essa pesquisa Quest, ele tinha o apoio do mercado e agora despencou, parece que está na casa dos 12% o apoio dele, que o mercado tem por ele, e a justificativa é que o Haddad não teria autoridade, né? Que ele teria um ministro enfraquecido, que é uma crítica que eclode em alguns cantos aqui e acolá. A gente percebe isso um pouco também, mas acho que a ponto de perder a credibilidade, acho que já é um pouco exagerado. É um ataque massivo, você identifica isso das elites brasileiras contra o governo Lula? Não querem, porque eu acho que assim, eles estão percebendo que
o Lula vai continuar mais 4 anos em 2026. Eles não querem isso, né, Casalinho? Estão tentando precaver agora essa questão. O que você acha? Conde, se fala muito na superação do conceito de ideologia, que o conceito de ideologia teria sido superado, que hoje a gente tem múltiplas narrativas, etc. Não existe um setor da economia e um segmento social que opere em níveis mais ideológicos do que o setor financeiro representado pela Faria Lima. É impressionante. Todas as análises que eles fazem, Conde, e todas as pesquisas de percepção que se faz perante eles demonstram isso. Porque, veja, o problema deles com o PT e com o Lula é um problema ideológico. Não é um problema técnico, entre aspas, de condução da política econômica, não é um problema político de um governo que estaria ou não ameaçando a democracia, até porque eles não se preocupam com isso, né? Eles apoiaram e apoiam massivamente o Bolsonaro. Então, o problema deles é ideológico, Conde, e é um problema de ideologia de classe social. Né? Eles estão, digamos assim, eles expressam o ponto de vista mais puro do sistema capitalista, que é aquele dinheiro que se faz a partir do dinheiro. Né? É um dinheiro que brota a partir do dinheiro. Eles não produzem absolutamente nada para a sociedade brasileira. Eles não são industriais, eles não são comerciantes, né? Eles vivem da especulação. Então, eles têm essa lógica e esse ethos capitalista tão incorporado neles que, muito embora eles se deparem com um partido, Conde, que é de esquerda, mas não é nada radical, né? Um presidente que é progressista, mas não é nada radical, e mesmo assim eles não toleram. Então, Conde, é um ataque, evidentemente, é uma sinalização de que o candidato deles é o Tarcísio, se o Bolsonaro não sair, porque se o Bolsonaro sair, eles apoiam o Bolsonaro, mas também, Conde, tem um lado positivo, né? Eu gosto muito de lembrar aquela fala do Lula, quando disseram que 90% do mercado financeiro rejeita ele, né? E ele disse, olha, eu estou feliz, eu ganhei 10%, né? Porque antigamente 100% me rejeitava, né? Então, eu acho que essas pesquisas de percepção, Conde, elas não têm impacto no processo eleitoral efetivo e real. Elas sinalizam aquilo que a gente sabe, que a elite brasileira, além de muito pouco preocupada com o futuro do Brasil, também é totalmente alienada quanto aos seus próprios interesses. Né? Não, e eu acho que tem uma coisa que é muito importante também da gente destacar, é o seguinte, quando a gente vê as elites brancas, institutos de pesquisa associados a bancos e aos veículos hegemônicos de imprensa se jogando assim de maneira frontal contra o governo Lula, uma maneira primitiva, não é nem uma maneira crítica, uma maneira assim mesquinha, a gente tem a certeza absoluta de que lado que o Lula está. Eu acho que isso que o Lula, ele deve agradecer isso todo dia. Né? Perfeito. Eu acho muito bom. Acho, inclusive, que esse sistema agora, ele volta, ele retorna, lembrando um pouco aqueles momentos quando o segundo governo Lula, que ele terminou com a aprovação nos píncaros da glória. Quer dizer, de uma certa maneira também o Bolsonaro, a extrema-direita, indo para o esquecimento, né? E tem um ponto, Conde, se você me permite, né? Você traz muito essa questão da linguagem, de como a linguagem está sendo manipulada. Você estava falando agora há pouco de como a direita está usando palavras-chave relacionadas à democracia, né? De alguma maneira, isso faz com que volte, com que retorne aquele corte clássico de oposição entre classe social. Né, que se perdeu um pouco ultimamente com os discursos identitários. Então, hoje em dia, a gente tem muito a defesa das mulheres, a defesa das minorias, etc., e está certo, tem que ser isso mesmo, mas essa crítica contundente do mercado financeiro ao Lula, ela faz ressurgir aqueles lados que são os lados, de fato, que definem a questão, que são os lados econômicos, né? Então, o grande capital, quando ele critica o Lula de maneira absolutamente irresponsável e injustificável, né? Porque a economia está excelente, ele traz um pouco dessa base para que a gente possa retomar, Conde, aquela velha disputa, enfim, entre capital e trabalho, que no final das contas é o que acaba decidindo tudo, né? Eu acho que o Haddad acabou de dar uma entrevista, não sei para que veículo, mas aqui a chamada nas redes está o seguinte: o Banco Central tem a obrigação de fazer a inflação cair
e o governo vai fazer sua parte, diz Fernando Haddad. Ele isentou o Gabriel Galípolo sobre a questão dos juros e afirmou que a instituição não pode dar cavalo de pau. O Lindbergh ontem fez uma crítica forte ao Galípolo e esse, digamos, morde-a-sopra vai prosseguir por mais algum tempo. Eu acho que o Haddad poderia aproveitar, assim, de maneira bastante suave, leve, quase xistosa, e dizer o seguinte, porque tem muita gente da esquerda, inclusive aqui no bate-papo, que está falando assim que o Haddad representa a elite, representa o mercado, representa o BTG, é aquela crítica que vem de dentro da esquerda para o Haddad e tal. O Haddad pode falar assim, olha, eles não gostam mais de mim, quer dizer, então eu já pode começar a fazer as pazes comigo, né? O papel, Perfeito. Porque o Haddad, por mais crítica que você possa fazer, e sempre é possível fazer, mas o trabalho, e o Lula destacou isso em algumas falas aqui, a própria Simone Tebet diz, o cara é um herói, porque lidar com essa classe política, aprovar a tributária do jeito que foi, né? Aguentar a pressão interna do PT e da esquerda. E ele está consertando. O Brasil já está quase arrumadinho do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da arrecadação. Ainda mais, e pode oferecer um projeto de isenção para quem ganha até R$5.000, 7 mil, na verdade, porque você tem ali uma gradação. Casalino, o que você pensa sobre isso? Perfeito, Conde. Veja, é difícil entender, e assim, a gente compreende perfeitamente bem, ninguém é ingênuo, né, Conde? A gente sabe que existe disputa de poder dentro dos partidos políticos, dentro dos segmentos políticos, etc. Então, assim, isso é perfeitamente natural. Agora, existem os foros adequados para que essa disputa de poder ocorra e para que essa crítica venha à tona. Né? Então, é evidente que, por exemplo, se alguém do PSOL faz uma crítica desse cunho ao Haddad, isso é perfeitamente compreensível. O PSOL é um partido à esquerda, está à esquerda do PT, é um partido que, evidentemente, disputa poder, tem toda a legitimidade para dizer, olha, o Haddad faz uma política liberal, o Haddad está do lado dos liberais. Agora, eu não consigo entender, quando essa crítica vem do próprio PT, quando ela vem do próprio partido que dá sustentação a esse governo. Então, me parece uma certa incoerência, né? É claro que dentro dos foros adequados de discussão, Conde, eles têm que se matar. A gente já falou isso aqui, né? O PT tem que brigar mesmo, as suas correntes internas. Agora, para fora, você fazer esse tipo de crítica, num momento em que o governo está com uma taxa de avaliação diminuída e que a gente tem que vencer a direita, Conde. Nós temos que vencer a direita nas próximas eleições, sob pena do processo do Bolsonaro cair por terra. Então, assim, eu realmente não consigo entender a lógica que está por trás disso. Não, você falou uma coisa agora que arrepiou aqui até a medula, que é o seguinte, você disse o seguinte, Casalino, por favor, me diga se é verdade. Se o Bolsonaro for condenado, se tudo correr como nós estamos, como o país está prevendo nesse quesito da denúncia feita pela PGR, e em 2026 a direita voltar ao poder, tudo isso pode ser acabado. Você não tenha dúvida, Conde. Você não tenha dúvida. É evidente que no âmbito das ciências sociais e da análise das relações políticas, não existe bola de cristal. Né? Então, estou aqui vislumbrando, evidente que não. Mas você consegue analisar as tendências de articulação política e, portanto, de repercussão jurídica que provém dessas forças sociais e econômicas que emergem. Então, você veja, Conde, a dificuldade que o Poder Judiciário norte-americano está encontrando para lidar com o Trump. O Trump, ontem, ele acabou de pedir o impeachment de um juiz federal, Conde, que não fez nada senão aplicar a lei e normas de direitos humanos. Só isso. Aliás, só uma informação, né? Esse gesto do Trump pedindo o impeachment colocou a Suprema Corte estadunidense contra o Trump agora, embora ela seja conservadora, né? Perfeito. Então, é interessante, assim, o jogo está sendo jogado lá, né? Agora, você veja, Conde, no Brasil, nós temos um sistema de separação de poderes que é muito frágil, então a gente lembra muito bem, e eu estou aqui para lembrar a todo momento isso, como é que o Supremo Tribunal Federal se comportou, Conde, no auge da Lava Jato. Você lembra disso? Então, hoje, ministros
que posam aí de superdemocratas, etc., votaram pela não concessão do habeas corpus do Lula naquele momento fatídico da nossa história. Não vou citar nomes aqui, evidentemente, mas o Supremo Tribunal Federal se comportou de uma maneira, no mínimo, questionável. E nesse sentido, juristas que passam por aqui me dizem, sobretudo o Roberto Tardelli me fala assim, que o judiciário estadunidense é muito mais rigoroso do que o brasileiro. Perfeito. É muito mais, quer dizer, não oscila tanto. Perfeito. Né? Razões históricas, razões de organização política. Então, muitos juízes federais eles foram nomeados pelos presidentes democratas, né? Então você tem essa contraposição. No Brasil, Conde, não é assim que funciona. Supremo Tribunal Federal, e veja, Conde, aqui não é uma questão de caráter dos ministros, entendeu? Os ministros não têm... Não. É uma questão estrutural. O Supremo Tribunal Federal, ele precisa de apoio político para manter as decisões dele. Então, se nós perdermos as próximas eleições, Conde, se o Tarcísio sobe, é muito difícil você sustentar a punição do Bolsonaro, uma prisão do Bolsonaro. Olha, eletrizante, como eu costumo dizer aqui. O bom nessa história toda é que a economia brasileira, a despeito do que a imprensa hegemônica tenta cegar, né, as pessoas e as elites, né, detestam, preconceituosas, racistas, vai indo bem, e isso, em geral, é determinante para, né, o eleitorado num processo subsequente. Bate-papo aqui no Giro das 11. Vox está dizendo, manifestação na Faria Lima, ali está o ninho dos abutres da nossa economia. Vamos lá, Boulos, mostrar para esses fascínios da nossa força. É a manifestação do dia 30, né? Bem na Faria Lima, né? Puxa. Perfeito, ótimo. Edson Antunes, a TV Globo deve ao fisco 340 milhões de reais só na Previdência. É assim que os donos de empresas ficam milionários no Brasil, sonegando impostos, que é uma coisa que o Haddad vem tentando combater, né? E ele realmente aí também angaria Você falou muito corretamente, né, Conde, como a direita vem se apropriando desse discurso democrático. A nossa elite, ela é muito hábil em se apropriar do discurso da tributação, né? Então, qualquer medida que vise a corrigir minimamente um sistema tributário que é injusto desde o seu nascimento, a nossa elite consegue verbalizar que esse aumento de imposto vai pegar os pobres, vai pegar a classe média, e ela consegue mobilizar. Então, essa reversão de discurso, Conde, ela seria fundamental no campo progressista, mas ela é muito difícil de fazer também, né? O Haddad está tentando aí algumas medidas muito tímidas, a gente tem que evidentemente, a gente tem que congratular, mas elas são muito tímidas, Conde. Elas poderiam ser um pouco mais rigorosas. O Haddad, né? Ele não é truculento, né? Em geral, o Ministério da Fazenda, às vezes, é ocupado por pessoas truculentas, prepotentes e tudo mais. Lembremos do Paulo Guedes, que foi um dos últimos, né? Foi o último, na verdade, antes do Haddad. Então, ele causa outro tipo de emoção, assim, na leitura convencional da nossa mídia hegemônica e também dos desdobramentos da mídia independente. Casalino! Socorro, Casalino! Vamos falar um pouco do Eduardo Bolsonaro, dessa história toda, você como jurista, enfim, para a gente entender aonde é que pode dar, onde é que pode desembocar todo esse processo de forjamento, né, de uma simbologia, como disse a Gleisi Hoffmann, uma encenação, né? Essa encenação, o pai chorando, o filho chorando e tudo mais. Na verdade, a gente sabe o que esses caras querem, né? Como é que você viu esse gesto do Eduardo Bolsonaro, deputado, e quais são os desdobramentos aí no horizonte para a gente? Conde, você sabe que eu fiquei pensando muito, até porque eu falei, bom, provavelmente isso vai aparecer no programa, né? E fiquei pensando e lendo e escutando e formulando aqui várias hipóteses sobre o que poderia ter levado ele a fazer isso, né? Eu acho assim, deixando de lado a maluquice, né, e o estrambelhamento que caracteriza esse pessoal, sobretudo a família Bolsonaro, né? Vamos tentar pensar aqui de maneira minimamente lógica, como se eles fossem, né? Essa decisão veio imediatamente após
a manifestação, ou a passeata, enfim, o comício que foi convocado pelo Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Como disse o Vassoler agora há pouco, eu também, não que eu não conhecesse o termo flopar, mas é um termo novo para mim, né? E a manifestação flopou, foi um fracasso. Eu vi uma entrevista do Malafaia, Conde, em que ele diz assim que ele não liga para números, que números não são importantes para ele, né? E na hora eu pensei, bom, eles estão absolutamente preocupados com a questão dos números, né? Porque para dizer isso é porque eles reconhecem que foi um fracasso. Então você veja, a impressão que eu tenho, Conde, é que eles já deram por favas contadas a derrota deles, tanto no campo jurídico como no campo político. Então, eu acho que eles aceitaram que o Bolsonaro vai continuar inelegível, que ele vai ser preso e que não vai passar a lei de anistia. Dito isso, qual é a tática? Me parece que seja a tática. É a construção dessa narrativa de perseguição que vai legitimar, Conde, estou aqui no campo da dedução, né? Que vai legitimar uma fuga do Bolsonaro. Então, qual é a ideia? Bom, primeiro, sai um dos filhos e diz que está sendo perseguido, vai se radicar nos Estados Unidos. Depois, eventualmente, sai um outro filho ou um outro apoiador, vai para os Estados Unidos. Se intensifica esse discurso, que é suficiente, Conde, do meu ponto de vista, para seduzir a base deles. Evidente que quem é progressista não cai nisso, e talvez quem esteja no meio ali também não se convença muito, mas a base dele compra, né? Então, está se construindo, Conde, o caminho necessário para uma narrativa que sustente a fuga do Bolsonaro, né? Um pedido de asilo em uma embaixada, etc. E aí, é aquela coisa, bom, se o Bolsonaro não vai concorrer, quem é que vai nos representar? Bom, vai nos representar o Tarcísio. Mas não vai nos representar o Tarcísio, Conde, porque o Bolsonaro é um covarde. Não. Vai nos representar o Tarcísio porque o Bolsonaro foi forçado a fugir do país porque havia uma perseguição contra ele e contra a sua família. Eu, assim, Conde, pensando em termos minimamente lógicos, porque eles não pensam em termos minimamente lógicos, eu acho que essa é a narrativa, essa é a tática que eles estão matutando, né? Estão tentando inocular, só que tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com a realidade. Me parece a extrema-direita agora sempre esteve desconectada da realidade, mas agora acho que deram um passo mais além, na minha opinião, e dizer que fizeram uma pesquisa. O Instituto Bytes, né, fez uma pesquisa com relação a citações sobre esse exílio forjado e forçado do Eduardo Bolsonaro, e as menções negativas bateram 60%, menções positivas bateram 13% na internet, mais de 350 mil posts sobre essa situação. Quer dizer, não caiu bem, não foi bem digerido, né? Pela própria, enfim, pelo conjunto das forças políticas brasileiras, da população, do usuário de internet, o que deve incidir, evidentemente, fortemente. Agora, assim, Conde, cá entre nós, uma hipótese que não é de análise sociológica, nada, é uma hipótese, digamos assim, muito aqui de conversa entre amigos, né? Eu imagino, Conde, ele está lá nos Estados Unidos há algum tempo, ele deve odiar o Brasil, eles odeiam os brasileiros, né? Ele deve ter falado, olha, vamos ficar por aqui mesmo, aqui a gente tem dinheiro, a gente trabalhou muito a vida inteira, né, Conde? Trabalharam muito a vida... cargo de deputado. Eles trabalharam muito a vida inteira, eles têm muito dinheiro. Vou fazer o que lá naquele país tropical com aquelas pessoas? Vamos ficar por aqui mesmo. Não, e causa uma confusão também na cabeça das pessoas. Mas o Eduardo Bolsonaro foi para o exterior, mas os outros filhos estão aqui, né? O Flávio é senador, o Carlos é vereador federal, né, no Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que fica essa história? Talvez seja mais simples do que a gente imagina, né, Conde? Casalino, explica uma coisa agora. Que estrago que o Eduardo pode efetivamente fazer nos Estados Unidos no que diz respeito, por exemplo, à intenção dele de fustigar a Suprema Corte Brasileira, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deu uma resposta ontem, indireta, interpelando Meta e ex-Twitter, o X do Elon Musk, para fornecer dados do Alan dos Santos, que é outro bolsonarista que está autoexilado nos Estados Unidos, mas é considerado foragido da justiça aqui no Brasil. E essa ambiguidade da justiça, quer dizer, o que vale nos Estados Unidos não vale no Brasil? Como é que funciona isso? Como é que isso vai ser resolvido? Perfeito. Conde, veja, primeiro, acho que pontuar a maneira como o Alexandre está respondendo a isso.
né? Então, assim, ele responde de maneira exemplar, porque você veja que ele não se acovarda, ele vai para cima, né? Então, no momento em que você poderia pensar, ele vai colocar água na fervura, vai baixar um pouco o tom, não, ele dobra a aposta, cobra medidas que são absolutamente legais, e isso mostra, isso tem um poder, Conde, de dizer, olha, nós não vamos recuar por falsas ameaças ou por uma narrativa imaginária, né, que vocês queiram construir. Então, primeiro pontuar isso, acho que isso é importante. Eu acho que o governo ele tinha que se espelhar um pouco nisso também. Estou pensando aqui no caso do Pix, evidentemente, né? Então, assim, responder, ir para cima, né? Não recuar, porque isso é importante, isso mostra para a população que você confia naquilo que você está dizendo, né? Número 2, Conde, eu vi uma entrevista dele ontem na CNN e o repórter perguntou justamente isso para ele. Falou assim, deputado, ficou uma coisa confusa, porque como é que o Alexandre de Moraes, no Brasil, ele estaria ameaçando alguém aí nos Estados Unidos? Tem um problema de soberania, né? E ele se enrolou todo na fala, Conde. Ele disse que o Alexandre está tentando interferir na jurisdição dos Estados Unidos. É uma coisa assim, que só faz sentido na cabeça deles, nem dele, porque eu acho que ele não acredita nisso, né? Mas na cabeça dos seguidores dele, né? Então, assim, respondendo sua pergunta, Conde, o que pode acontecer, na pior das hipóteses para o Alexandre de Moraes? Não entrar nos Estados Unidos, evidente, se ele tiver algum bem lá, ser confiscado, algum país que seja muito próximo dos Estados Unidos, evitar, né? Agora, tudo isso, Conde, vai depender de como se desenvolve o governo Trump. Então, as pesquisas dos Estados Unidos, embora elas não sejam muito confiáveis, estão indicando que ele está perdendo popularidade. Então, você veja, Conde, ele está fazendo um jogo que é arriscado para ele também. Porque se o Trump perde as próximas eleições e volta um democrata, a situação dele pode ficar complicada. Ninguém sabe até onde vai o Trump. O Trump tem prazo de validade, né? Toda essa histeria, né? Essa coisa, os próprios economistas estadunidenses estão em pânico ali com a presença do Trump. Então, quer dizer, o cara vai para lá querendo fazer uma campanha contra o Brasil, de repente cai o Trump. E aí ele vai ficar com a brocha na mão. Vai ser divertido se isso acontecer. Vai ser divertido, comemorar, vai ser engraçado. Eu também. Olha, Ô, Casalino, deixa eu trazer aqui o nosso amigo corintiano, seu parceiro de cerveja. Não, ainda não é parceiro de cerveja, mas vai ser, né? Espero que seja logo. Rames Onig. Tem a final do Paulistão, Onig, né? Temos. Grande Vini. Tudo bem, Rames? Falando bastante aí sobre essa questão dos Estados Unidos, e eu tenho que concordar, viu, Conde? A popularidade do Trump está caindo muito rápido. Está caindo rápido. Então, o mundo está eletrizando. Nós não podemos reclamar de falta de emoções. Não dá para cochilar, né? Antes de fazer uma última questão aqui para me despedir do Casalino, Antônio Marcos Donaton está dizendo: Casalino, o PT não trabalha como partido, é um partido N de personalidades, coletivo é o que menos importa. Isso também vale para o PSOL. É ruim. Está desabafando aqui, talvez querendo um comentário do Casalino, mas o PT está aí prestes a fazer uma, digamos, uma eleição. Eu diria assim, Conde, o PT não trabalha como partido, mas no Brasil é o que mais trabalha como partido. Então, né, é o que tem para hoje, digamos assim. Resposta para hoje para o Antônio Marcos Donaton. Casalino, muito obrigado sempre pela sua capacidade, atenção, capacidade analítica aqui, sempre é muito bom conversar contigo. Estamos aí, saudações, Onig, e logo mais confirmaremos o campeonato. Você falou saudações Onig, eu pensei que você ia falar saudações oníricas. Falei, eu também. O que está acontecendo? Pode ser um sonho, ganhar do Verdão lá é um sonho. É um sonho. É um sonho realizado. Maravilha, obrigado, Casalino.